Aí, Lázaro, eu já te chamei. Olá, Ei, e aí? Tudo bem? Joia! Como é que tá aí o áudio, o som, tá a ótimo, imagem? tá tudo beleza, Ai, que bom. tá Aqui também, tá ótimo. tudo certinho. Maravilha. É bom entrar uns 5 A gente vai minutinhos aguardando um pouco. antes para poder É, o acertar as pessoal coisas, né? chegando. Então, a sua internet parece que é boa também, né? Aqui é muito bom. Sua imagem tá Aqui- muito boa. Ah, que bom, a sua também. Aqui, quando dá algum pauzinho na internet, o meu 4G costuma ser melhor. Tá tendo uma live agora que termina, eu acho que daqui a pouco, que é duas lives bastante concorridas. Uma é da Bienal Mineira e a outra é do Fábio Porchat. Olha só que massa. Eu não sabia. É, acho que Eu não não sei se a sabia. live dele termina 20 horas ou 20 e 30, uma coisa assim. Mas a live dele é assim, 4.000, 5.000, seis É, mil pessoas. Só vai nada pra nós. eu, eu só chego na hora nas lives quando são as minhas. Quando não são as minhas, eu nunca pego no momento certo, eu nunca acerto. Ah, eu sempre estou olhando o Instagram, então quando aparece uma live interessante, eu entro. Eu gosto muito das Sim, lives do Fábio Porchat. também. Livros, filmes, acabou de entrar, ó. Aí, Olá, Bruno Lucide. E aí, meu caro? Que bom. a gente A entrou gente tá dando. 5 minutinhos, a gente está dando um tempinho. Enquanto isso, para vocês que já entraram e para quem não me conhece, eu sou a Ilian da Ex-Editora, eu sou editora da Ex-Editora. E o Las Muniz é um dos nossos principais ilustradores. Oh, com muita honra. É. Não, quantos livros nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, 6 livros. 6 livros já? Seis Nossa. Você livros. sabe que eu nem sabia dessa conta? Eu Sério? fui conferir lá, são 6 Que livros. maravilha. Ó, Que maravilha. esse foi o O primeiro. medo foi o primeiro. The Second. Terceiro, Verdade. esse foi o quarto. Olha só. Depois esse, e esse é o mais novo. Pois é, Planetinha Verde, que eu ainda não tenho. Ó, amanhã você Ainda não pega, tenho. amanhã você pega. Amanhã eu vou pegar com você. Pois é. Então, gente, é, para quem não me conhece, meu nome é Iriam, eu sou editora da Ex-Editora. Não está sendo muito fácil para as pequenas editoras feito a nossa enfrentar essa pandemia, porque desde 2015, quando começaram, quando o Brasil entrou nessa crise terrível que não saiu, né, de jeito nenhum, começou a reerguer, começou a pandemia. Então foram muitas editoras que fecharam, muitas livrarias, haja visto até grandes livrarias, não é? Gráficas. Então, o mundo da leitura não está indo bem. Nunca foi muito bem, né? E agora está indo pior ainda. Mas a gente tem resistido, estamos fazendo novas produções. O Las está aqui para não me deixar mentir, Ui, né, Las? não Las mesmo, tá? Não Muniz. mesmo. Las Muniz, ele é ilustrador, ele é aquarelista e ele é um dos nossos principais ilustradores. Fala um pouquinho aí do seu trabalho, Las. Então, eu comecei muito cedinho, né, Ilha? Comecei criança ainda, trabalhando mesmo, né, com tudo isso. Portanto, a minha formação é cartunista, chargista, né? E eu fui entrar no mundo da literatura só aos 17 anos, quando um editor de um jornal que eu trabalhava, era um jornal que eu fazia, ilustrava o jornal inteiro, era um jornal diário aqui de aqui de Betim, na verdade, né? E eu fazia a ilustração do jornal, charges, tirinhas, cartoons, né?
E aí, esse editor, o pai dele já era escritor, já tinha lançado vários livros e tal, e me convidou para ilustrar um dos livros do pai dele, que era um livro adulto, era um livro de crônicas sertanejas. E eu topei, eu ilustrei o livro todo com bico de pena e nanquim, preto e branco. Mas eu já brincava com aquarela há muitos anos, há muito tempo, né? Mas nunca tinha usado aquarela profissionalmente. E eu gostei do mercado editorial. Eu falei, cara, é isso que eu quero, sabe? Entrar nesse mercado, ilustrar livros para crianças, que eu era apaixonado com livro de criança. As minhas grandes influências nas artes eram os ilustradores de literatura infantil, né? Claro que, assim, eu nunca procurei muito me basear nas influências, né? Porque as minhas influências mesmo vieram da leitura, da literatura. Eu acho que o universo escrito me influenciava muito mais do que o universo desenhado, sabe? Sempre foi assim, né? E acabou que eu tomei pouco da fonte de muita gente, mesmo os tendo como influências, né? E eu entrei no mercado a partir daí, ilustrei esse livro, aí esse mesmo editor me convidou para ilustrar um outro livro de um assunto que eu detesto. Mas eu falei, eu tenho que entrar nesse mercado, eu tenho que ter portfólio, eu tenho que fazer alguma coisa, né, para poder ter algo no meu currículo para apresentar. Era uma editora daqui de BH também, antiga, e ele me convidou para ilustrar um livro sobre futebol. É legal. Eu não sou fã de futebol nem aqui, nem lá na China. E Eu aí, também não. eu tive que fazer muita pesquisa sobre todos os times de futebol do Brasil desde 1950, sabe, para ilustrar esse livro, porque era um livro que tratava de assuntos do futebol de 1950 para cá. Foi quando surgiram os mascotes no futebol. E esse livro foi todo ilustrado com charges usando os mascotes, que é uma coisa meio que o Duque faz hoje nos jornais, o cartunista Duque hoje faz nos jornais. E eu peguei e ilustrei esse livro todo, né, usando mascote, porque o livro falava disso, chamava-se É o Bicho no Futebol, porque todo time de futebol do Brasil tem um mascote que é um bicho, representando aquele time. E aí eu tive meus 2 primeiros livros adultos ilustrados. Mas, E o que vou eu... te dar uma Oi! notícia. Eu estou escrevendo um livro que fala sobre futebol. Ah! Meu Deus! Ah! Ele é divertido, gostoso e infantil? É infantil, é infantil. Ah, então não. Então é tranquilo, então é tranquilo. Olá, O futebol como que é o seu relacionamento com as editoras de um modo geral? É óbvio que depois de eu mostrar tantos livros assim que você editou para nós, significa que o nosso sim, relacionamento é bom. Mas de um modo maravilhoso. geral, o relacionamento com as editoras é bom? Sempre foi. Sempre foi muito bom. Eu, assim, eu tive esse momento dos meus 17 anos até mais ou menos os meus 30 anos, mais ou menos, eu ilustrei vários livros. Ô, Janaína, eu também te amo. Aí eu ilustrei vários livros assim, deve ter uma média aí de uns 20 livros ilustrados, mais ou menos, assim. E eu entrei em agência de publicidade, e estagnou assim para mim. Eu não tinha tempo para poder trabalhar com isso. Me tomava o tempo total e eu fiquei mais de 10 anos sem ilustrar um livro A Maria sequer. Emília entrou. Hã? Maria Emília? Ah, Maria Emília, sim. E aí, olá, gente que está chegando agora também, né? Estamos no comecinho. E aí eu peguei para voltar para o mercado editorial, Ira, é muito difícil. Depois que você fica muitos anos sem trabalhar no mercado editorial, você se inserir de novo, É você não é mais aquela pessoa que havia, né, ilustrado muitos livros no passado. verdade. 2 anos que você fica fora já faz muita diferença. Na Então foi verdade, um eu que te trouxe custo. de volta, não é? Para o mercado de Você me trouxe de volta. isso. Você me trouxe de volta, Com exatamente. esse Com livro. esse livro aí. O Medo e a Coragem. Foi o primeiro livro que eu ilustrei da Janaína Starr. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A nossa editora nunca planejou editar livros infantis, mas hoje essa é a nossa principal linha editorial. Nós criamos a editora para trabalhar com livros da área de saúde. Nós temos alguns e-books da área de saúde e da área de artes.
Mas aí a minha irmã, que deve estar por aí, Janaína, escreveu esse livro maravilhoso que eu fiquei assim super emocionada quando ela me passou. É um poema lindo e fala sobre abuso infantil. Eu só conheço mais 2 livros sobre este assunto. Eu Então, também. é um livro assim, não tem como. Eu tenho que produzir esse livro, né? E fui aí na internet procurar ilustradores que encaixassem, porque também não serve. Cada ilustrador tem um estilo. Então, o desenho do ilustrador tem que se encaixar com o assunto do livro. Então, não foi muito Exato. fácil achar um ilustrador. Aí eu achei lá na internet, né? E para quem quer trabalhar com ilustração, ou já trabalha e não está conseguindo muito trabalho com isso, gente, tem que ter portfólio na internet, porque a gente Exato. procura muito ilustrador na internet, né? Inclusive, eu me lembro na época que você falou que me escolheu justamente porque eu tinha portfólio, né, Ira? Eu tinha que mostrar, né? Exatamente. E o livro é muito lindo, é um poema bem delicado, fala sobre o assunto de uma forma muito sutil e muito sensível. E a criança passa por todos os estágios que uma criança que sofre abuso normalmente. Olha só, gente, olha essa ilustração, que coisa fantástica. Então, ele mostra a agressão sem mostrar a agressão especificamente, não é? Eu adoro essa. Eu gosto muito dessa também. É uma Ah, essa eu ilustração acho. que mostra a opressão que a criança está sofrendo. É fantástico esse desenho. Ilustração infantil, gente, é uma coisa muito, muito à parte, porque você não pode simplesmente retratar o texto. Você tem que deixar a criança imaginar, traduzir a ilustração, ela tem que interpretar a ilustração. Então, não é muito fácil achar um bom ilustrador de livros infantis. Uhul! É vero. E aí, o segundo livro, Las, fala um pouquinho do seu Nossa, processo de criação. que segue um pouco o passo desse primeiro, né? O processo de criação, inclusive, ele é incrível, assim. Eu leio o texto várias vezes, tento entrar nesse universo do texto, e aí eu já começo a desmembrar as minhas ideias numas miniaturinhas assim, olha. Veja bem, eu faço miniaturinhas das páginas. Uma brincadeira com as miniaturas, olha. Esse aqui é do meu livro Lobo da Caverna. E aí, depois dessas miniaturas, eu consigo imaginar o espaço em que esses desenhos vão tomar junto ao texto. Aí, depois disso, eu já passo essas artes para desenhos a lápis. E eu faço esses desenhos a lápis já com a diagramação do texto, já ocupando o espaço, né, que se deve, né, para poder, depois disso aqui, passar isso, colocar esse desenho a lápis numa mesa de luz, colocar o papel de aquarela por cima, pintar. Então, assim, é um processo de desenho e pintura, é um processo mais ou menos de 6 etapas. Mais ou menos. Chega assim de, no mínimo, 4 etapas, no máximo 6 etapas de desenho. Né, de cada página, de cada figura, sem contar os rabiscos todos de criação de personagem antes, tal, né? Então esse processo de criação todo é o mais demorado de todos, é o mais demorado, demora dias, né? Até você chegar no processo final, que é o processo de pintura, que aí você trabalha aí mais ou menos 1, 2 páginas por dia pintando, né? E quando a gente fala de 1, 2 páginas, geralmente livro infantil, a gente, igual a Irian está mostrando aí, a gente trabalha as páginas duplas, né? Igual, olha só, são páginas duplas, né? Então são 2 páginas que ocupam. Então a gente tem que fazer essa ilustração toda por inteiro na página. Aqui está um original, por exemplo, ó, de 2 páginas. Então vou passar assim, igual filminho, ó. Isso tudo aqui, ó, são 2 páginas, né? Então
Ou seja, é um processo. Isso aqui demora mais ou menos 6 horas, 7 horas para ficar pronto. Se eu me dedicar assim, sem parar. Gente, é um novo livro que a gente está produzindo. Exato. Eu estou mostrando aqui, né, Ira, sem sua permissão, né? Não, Estou pode, mostrando, pode. tô mostrando imagens do livro novo, né? Que é um livro que ainda não saiu. Ele está no pré-luzinho, tá assim, prontinho para sair do forno, né? E tem gente pensando de onde sai tanta criatividade para desenho, que é a Emanuele. Emanuele, então, onde sai tanta criatividade? Ela sai do cachorro. É do cachorro que ele solta atrás da gente. Que a Irinha solta atrás de mim, sabe? Assim, a gente não sabe voar, a gente não sabe subir muro, a gente não sabe andar de bicicleta, não sabe nadar, não sabe correr, não sabe fazer nada disso. Mas aí o editor vai lá e solta um cachorro desse tamanho atrás da gente, a gente aprende tudo na hora. A criatividade vem, ó, na hora. É por aí, gente. Mas veja, Criatividade. o editor também, ele acompanha o trabalho do ilustrador, especialmente nas ilustrações infantis, porque Exato. algumas coisas podem não ser muito convenientes. O Lage nunca me deu nenhum tipo de problema para a ilustração, porque ele é muito experiente, mas eu já tive problemas com outros ilustradores, assim, demorou alguns dias para ele chegar no que a gente estava pensando para o livro. Então, realmente não é muito fácil trabalhar com ilustração infantil mesmo. Tem que ter uma experiência, né? E a criatividade é isso mesmo, porque o editor fica mesmo no pé do ilustrador. Acontece muito, né, Ira? Eu mesmo já fiz o papel de editor uma única vez em um trabalho independente de lei de incentivo à cultura, de uma outra pessoa. Eu fui só o editor, ela me convidou, me contratou para ser o editor dela. Né? E assim, aconteceu nesse caso do ilustrador não acertar as ilustrações por nada. E eu tentando explicar para ele reproduzia tudo muito igualzinho, narrando perfeitamente o que estava no texto, sabe? Do tipo assim, a minhoca pulou da terra, aí ele ia lá e desenhava a minhoca pulando da terra, sabe? Então, ou seja, é desnecessário, é algo desnecessário, porque já está no texto. Então, a imaginação do ilustrador ela tem que ir muito além disso. E muitas vezes também é composição da imagem, o ângulo, você imaginar isso tudo que você está mostrando aí, ó, que é o encaixe do texto com a imagem também. Igual eu mostrei todo o esquema que eu crio aqui antes para ver se como que a imagem vai encaixar, né, tudo isso. É um processo demorado, não é simplesmente sentar e desenhar. Ah, eu vou ler e vou desenhar o que está escrito. Não, não é. Né? É um processo todo assim de realmente de experiência. E assim, para você aprender aprender como fazer, não basta sentar e fazer. Você tem que assimilar muito de outros livros também. Você tem que acompanhar também muito isso. E as ilustrações mudaram muito os conceitos visuais, estéticos, plásticos de anos para cá. Né? Até os anos 80, 90, era muito diferente dos livros ilustrados de hoje. Até mesmo por questões de tecnologia e de todo mundo estar buscando originalidade, né? Sempre. Contudo, com o mercado todo digital que surgiu nos anos 90 até então, as pessoas têm voltado, igual você mesma, Ira, que me buscou por essa questão também, as pessoas têm voltado para o analógico, para a pintura, né, manual, para a tinta mesmo, o papel. Né? E isso tem surgido assim, a aquarela é uma coisa que tem explodido no Brasil de uma forma linda, sabe? De uma forma linda mesmo. É. Né? É bem Então, é um diferente um negócio. trabalho feito digitalmente apenas e um trabalho feito à mão, né, no papel, Exato, usando tinta, lápis, caneta, enfim. exato. Não, E até mesmo. todos os dois tipos de trabalho têm o seu lugar e são muito bons. Mas Esse livro aí mesmo, Adriano, esse mesmo, ele tem digital né, e aquarela. Né? As páginas preto e branco são digitais, né? Mas são preto e branco. Né?
Então, assim, e até mesmo os ilustradores digitais, eles mudaram muito o conceito visual também, que está maravilhoso hoje. Você E pega os livros hoje os ilustrados softwares digitais, ajudam, né, Las? ajuda Bastante, demais. evoluíram muito, muito, muito. Imitam muito mesmo o material que a gente tem analógico, né? Exato, exato. Perfeitamente, na verdade, né? Para quem sabe usar, imita perfeitamente. Às vezes você fica até na dúvida o que que é tinta de verdade e o que que é digital, né? Então, assim, muita gente mudou a estética digital, porque quando começou era uma bagunça, né? Todo mundo queria colocar todas as cores do Pantone do mundo dentro de uma única ilustração, né? Para poder aproveitar tudo que o software oferecia. E depois foi equilibrando, equilibrando, até que hoje nós temos ilustradores digitais, assim, não só que imitam, mas que você vê que é digital, mas que é lindo, maravilhoso o trabalho, né? Verdade. É o caso daquele ilustrador que também ilustra para ex também, que a gente estava falando dele hoje. O Hã? Robson, O Robson. O trabalho dele é fantástico de lindo, o Robson né? é fantástico também. É, é maravilhoso, É. né? Eu vou ver se eu consigo trazer o Robson para uma live. Ah, que maravilha. Eu já ia te perguntar se já tem live com ele, Não, ainda né? não, mas a gente vai programar. E Que olha só, massa. Lás, fala um pouco desse livro. Gente, esse livro não é um livro infantil, é um livro infanto-juvenil, né? Para crianças a partir de 10 anos. E foi o Lás que ilustrou, obviamente, mas ele também escreveu o livro. E ele ficou simplesmente fantástico. Ah, obrigado. Eu gosto muito dessa história. É uma história que eu tinha há muitos anos, assim, guardada, né? E ela meio que é quase um fato real, assim, é baseado num fato Deixa real. eu só ler um pedacinho aqui, e depois você Claro. continua. Esse é o iniciozinho do livro. Eu acho esse início bem legal. Ah, que Lá bom. não tem primavera, nem outono, nem inverno e nem verão. É pleno inferno. E ele continua lá, você sabe bem onde. Todos o estão procurando. Um dia vão achá-lo e vão pegá-lo. Sabemos que sim. Você o alimentava dia a dia, aquela estranha cria. E agora não adianta reclamar. Não sei quem colocou na sua cabeça que você o podia criar. Você o tratava como se não fosse fera, logo ele, um lobo selvagem, solto, como se fosse um cão de estimação. Não, não podia ter feito isso. Não mesmo. Agora está aí, e nós aqui, arcando com as consequências. Não é legal? É legal. E ele fala exatamente disso, nós aqui arcando com as consequências, ou seja, é uma escolha extremamente equivocada de um adolescente, né, de um pré-adolescente, né, uma escolha na vida dele a vida é feita de escolhas, né? Basta você saber o bom caminho seguir ou o mau caminho. Ele seguiu um caminho muito equivocado, né? E quem sai prejudicado não é a pessoa, é quem está ao redor, porque você tem uma pessoa, tem um adolescente em casa, você tem uma criança, você está cuidando ainda, ele não é independente. Você está cuidando dele ainda. E a partir do momento que você está cuidando, a sua preocupação é redobrada. Então, a preocupação e as consequências todas caem em cima de quem está cuidando, né? Cai em cima do tutor desse adolescente, dessa pessoa, né? Então o livro trata muito disso, né? E ele entrou numa vibe muito pesada, né? Que é o mundo do tráfico, né? Do tráfico de drogas, já pequeno. Porém, existe um detalhe nesse livro. É um adolescente branco, classe média, extremamente privilegiado, né? Ou seja, foi uma escolha mesmo. Ele não teve essa coisa assim, faltou oportunidade, ele vive no mundo. Não, né? Ou seja, ele não teve influências nem nada, né? É algo que ele correu atrás. E o livro trata disso, né? E eu procurei trabalhar esse livro pela primeira vez, assim, foi o meu primeiro livro como autor, como escritor, e eu procurei trabalhá-lo em preto e branco, extremamente fora do que é o meu trabalho, que é com aquarela, geralmente, né? Porque ele não merecia cor, eu acho que ele não merecia cor, e foi uma sugestão sua também, que a gente debateu muito, né, Iriam?
Nossa, sobre a questão da para chegar no acordo, não é? para chegar no acordo. É um livro dark mesmo, né? É um livro dark, totalmente dark, né? Você vê, olha só, páginas extremamente pretas, assim, com pequenos textos em branco. O preto domina muito nesse livro, né? Justamente para mostrar a escuridão em que esse menino e essa família entrou e como que foram prejudicados, assim. E ele tem muito movimento, né? As ilustrações meio que assim, elas são elas são depressivas, mas elas bailam, olha só, né? Tudo baila no livro, né? Eu gosto muito dessa parte. E o livro mostra um pouco essa licantropia que está mostrando aí, né? Essa coisa, essa fusão do homem ao lobo, né? Da traição, do ser traiçoeiro, aquela coisa que você acredita, né? Do bicho selvagem que você acredita nele, que ele te faz se confiar, mas se você faltar com ele, ele não vai pensar duas vezes, né? E o livro trata disso. E é um livro que extremamente fundamental para a garotada, assim, né? Que é toda para a garotada de pensar um pouquinho, né, antes de, né? A capa dele é em aquarela. Essa é uma capa que ficou um pouquinho a dever, né? Eu, Ficou a dever. é, ele, Depois que a gente lançou, a gente falou, podia ter sido tudo igual, né? é, A é, gente a segunda edição dele, se rolar a segunda edição, a gente vai mudar essa capa. com certeza. Mas, mas olha Aí. só, você não vive exatamente de ilustração apenas, não é isso? Você faz um Não. trabalho você dá aula de aquarela. Como é que está sendo a vida com essa pandemia? Porque eu sei que as editoras, os ilustradores, as gráficas, as livrarias estão sofrendo absurdamente, porque em época de crise, a primeira coisa que as pessoas cortam é justamente a que não devia cortar, que é a área de cultura, porque ensino, cultura é o que vai tirar esse país da lama, não é isso? Exato. Mas não é É. isso que as pessoas fazem. Antes de eu responder essa questão de como que eu estou vivendo, me lembra, porque eu sei que eu vou esquecer, que minha cabeça é de minhoca, é, é legal ressaltar essa questão da cultura. Essas bandas otaku, se não me engano, japonesas, que são montadas por uma grande empresa, tal e tudo, e elas, eu não lembro exatamente do nome, tá? Me perdoem se eu falei o nome errado. Otaku, ou não é isso, tal. São bandas adolescentes que tocam igual eram Menudos nos anos 80, né? Aquela coisa toda. Essas bandas, elas rendem para o PIB do Japão, rendem para a economia do Japão. Elas são uma indústria patrocinada pelo governo. Patrocinada pelo governo. São consideradas indústrias. Elas são bandas montadas para fazer turnê no mundo inteiro, para vender, assim, vendem não só a música, como milhares de souvenirs que envolvem aquilo tudo. Elas rendem para o governo anualmente, parece, se não me engano, 10 vezes mais do que uma companhia Vale do Rio Doce rende para o Brasil. Que isso? Uma banda. Nossa! Uma banda. Ou seja, eles não investem em outras coisas hoje, a não ser a cultura do país. Eles, eu falo assim, de, a cultura de massa, sabe? Então, ou seja, rende mais ou menos 10 vezes mais do que uma mineradora, que a Companhia Vale do Rio Doce é a quinta maior mineradora do mundo. Mas, ou seja, o minério é a cultura do Brasil, colônia ainda, tal, aquela coisa. Até E onde nós o temos Brasil muito. vive de commodities são um absurdo. Ex- O país não Exato. industrializou, simplesmente não industrializou. Exato. E nós temos uma cultura riquíssima, que é uma das maiores do Isso, mundo, que poderia virar a grande maravilhoso. economia do país. É a Isso. grande economia do país. Tá da faca e o queijo na mão e nós não descobrimos isso ainda, É, sabe? Então, ou seja, uma né, outra era coisa, só. assim, a cultura de um modo geral é muito rica, mas não é só isso. Enquanto editora, eu recebo tanto livro maravilhoso que eu não dou conta de publicar. Os nossos Imagina. autores são fantásticos e eles não conseguem espaço para publicar. Por quê? Porque as pessoas não compram pouco livro. O brasileiro não lê um livro por mês. E nesse país onde a cultura é muito falha,
as pessoas que têm essa riqueza, elas dificilmente conseguem uma editora para publicá-las. Exato. As pessoas têm que entender que todos esses livros maravilhosos que você recebe, eles são dignos de publicar. Mas se você os publicassem todos também, você não conseguiria vender todos esses livros. Então não teria o retorno necessário, Não tem né? capital para publicar Não, todos, não é? não tem capital. É caríssimo colocar um livro Caro no mercado, publicar um livro né? nesse E não país. é só publicar o livro, você tem que pagar o escritor, pagar o ilustrador, a distribuidora, o funcionário, a luz, né? A gente tem Envolve tudo. cerca de 6 a 10 pessoas envolvidas na publicação de um livro, para vocês terem Exato. uma ideia. Sem contar os prejuízos que toma também, né, Ira? Né? Nem fale. Isso me lembra uma chuva. Mas assim, voltando lá, nesse momento, Mas é isso mesmo. Deixa eu só falar, o sim, livros filmese. livro, livros, filmes. Livros filmes. Então, é isso mesmo. O que a gente está tentando é mudar a visão da criança, envolver a criança com literatura, e é um dos motivos pelo qual nós começamos a publicar livros infantis. Acho que eu Nossa, o conceito total da editora é esse, é isso né? mesmo. Tanto que quando você abre mesmo o Instagram da editora, esse conceito está escrito logo no perfil, né? Sobre isso, falando sobre exatamente isso aí. Né? Mas assim, viver no momento, para mim, eu vou te falar, eu sou professor de aquarela, também de pintura em aquarela tradicional, não só ilustração, é aquarela, pintura tradicional mesmo, né? Do básico ao avançado. Rende, claro. Além dos freelas também, os freelas para agências de publicidade, para outras pessoas, clientes, pessoas físicas, tal e tudo, né? Então, assim, é uma coisa que pinga daqui, pinga dali, salva a nossa pátria, né? Porém, também ilustro livros também, estou ilustrando livros com a Ira. Porém, assim, nesse momento de pandemia, as aulas acabaram. E as aulas é aquela garantia mensal, aliás, acabaram. Não tem jeito de dar aula nesse momento. E aula de pintura e tudo mais, assim, você consegue criar vídeos tal e tudo mais, mas você ensinar mesmo os seus alunos que já estão acostumados com você, ele não tem como. Então, assim, é uma coisa que ficou em stand-by mesmo até segunda ordem. Então, assim, nesse momento, eu estou vivendo de pingados mesmo, ou seja, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo nesse momento mesmo, contas atrasadas, tal e tudo mais. Ou seja, é o normal que está todo mundo passando nesse momento. É o que está todo mundo passando. Né? Então, assim, a gente vai empurrando uma coisa com a barriga dali, vai empurrando outra coisa com a barriga daqui, para poder as coisas chegarem no lugar, se ajustarem e você conseguir se manter. Né? Então, assim, tá difícil. Né? Tenho aqueles R$ 600 do governo que nunca chega, que nunca aparece, né? Também. Ô, dureza! Ô, A dureza. gente tá reclamando mesmo. Mas é difícil. Estamos todos vivendo um momento complicado. Estamos vivendo um momento que a gente, assim, está buscando soluções. Eu não vou ficar choramingando, né? Tipo, é complicado, mas assim, a gente tem que buscar a solução, Mas, né? ô, E a gente conversa muito sobre isso. este Ah, esse é o livro. último livro, não é? Depois a gente vai dar mais spoiler do outro livro. Tá. Gente, esse livro aqui, por um acaso, também é da minha irmã, tá? A gente publica o livro dos talentos da família também. Então, esse é o da Jussara. Os outros dois são da Janaína. A Janaína publicou com a gente 2 livros. Esse, O Medo e a Coragem, e A Alegria e a Tristeza. Esse aqui é o Planetinha Verde. O Planetinha Verde foi escrito pela Jussara quando ela tinha 12 anos de idade para um concurso de literatura na escola. E ela, obviamente, venceu o concurso. O livro é muito lindo. Então, nós resgatamos essa história da Jussara. Obviamente, a gente corrigiu um errinho aqui, outro ali, não é? E o Lars ilustrou esse livro que ficou simplesmente maravilhoso. Fala desse seu processo aqui, Lars. Como é que foi fazer esse livro e ter essas ideias? Porque esse livro ficou simplesmente lindo. É uma obra de arte, esses desenhos. Ah,
Então, olha só, nem sempre foi uma pessoa, eu esqueci o nome dela, desculpa, mas uma pessoa que está nos assistindo aí que perguntou como que era o processo de criar, como que a gente tem assim tanta criação, né, durante tanto tempo, né? Nem sempre também a nossa criação é única, sozinha, solitária. A gente às vezes cria também em conjunto. Nesse livro, por exemplo, a Iria também deu uma mãozinha aí no processo de criação das personagens. Ela me sugeriu muita coisa do qual eu me baseei nas sugestões dela, né, que foram maravilhosas. Essas pessoas plantas mesmo, por exemplo, assim, que tem nesse livro, né? Esses seres plantas. Então, isso é Olha, importantíssimo também, essas parcerias também. Aí, tá os vendo? moradores do Essas planetinha pessoas. verde parecem plantas. é, Eles são meio árvores, meio raízes, meio trepadeiras, assim, Esse né? é o É rei uma deles. coisa linda. Esse é o rei do planeta. Então, assim, isso é muito importante. A gente não pode ser egoísta ao ponto também, quando a gente trabalha. É o papel do editor também interferir. O editor está aí para isso, porque é o editor que sabe o que é bom para o mercado. Não é eu que estou trabalhando com o mercado diretamente. Né? Eu estou trabalhando com a criação. E o editor que sabe que. Então, às vezes, eu posso criar uma coisa linda, maravilhosa, magnífica, mas que não vai vender, que não vai alcançar o público, que as crianças não vão gostar, os pais não vão agradar. E o editor sabe o que é melhor para isso, sabe? Para tudo isso. Então, é importante demais essa parceria também na criação, essa aprovação do editor. Não só na ilustração, como nos textos também. Né? Eu conheço escritores fantásticos, ganhadores do prêmio Jabuti, por exemplo, que eles falam comigo assim, cara, quando eu lembro até hoje do Léo Cunha mesmo falando isso comigo. Né? O Léo Cunha é autor de 70 livros infantis, vários premiadíssimos no Brasil e no mundo, sabe? Então, assim, ele falou isso comigo. Cara, quando o editor vira para mim e fala assim, nós vamos mudar esse pedaço aqui no texto, eu viro e falo assim, beleza, eu não vou discutir, sabe? Eu não vou discutir. O editor sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. E tem gente que bate o pé e não aceita. E isso é um erro gravíssimo, sabe? Porque é guardar um certo egoísmo, um certo não toque no meu trabalho, que a gente tem que pensar que assim, é arte, é cultura, mas também é mercado. E é isso que vai te sustentar, vai colocar o pão nosso de cada dia na sua mesa. Então a gente tem que trabalhar em conjunto muitas vezes, né? Isso é importantíssimo pensar assim, né? Algumas coisas, uma das coisas que os editores costumam rejeitar livros são dois fatores importantes. Um são os erros de português. O nosso povo não sabe português. Sim. Então, os livros que estão com muitos erros de português, eles são cansativos, a gente não passa das primeiras páginas, não dá nem para poder continuar lendo, assim. A Quando gente tem um outro, salva, né, Iri? vai dar trabalho demais para consertar tudo. Mas não só Exato. o erro de português, mas assim, a coerência do texto. Mesmo na fantasia, o texto tem que ter coerência. Então, quando você cria um mundo imaginário, você tem que ter coerência dentro desse mundo imaginário, né? Então, são duas coisas muito importantes quando a gente recebe um livro. A primeira coisa que a gente vê é isso: os erros de português e a coerência do texto. O texto tem que estar minimamente razoável para a gente conseguir ler até o final e conversar com o autor e programar, talvez, uma publicação. Mas o pessoal não sabe português, gente. Não sabe português porque não lê. Simplesmente não lê, o brasileiro não lê. Tem que ler. É, um- É uma coisa que eu falo sempre, não basta você saber escrever, você tem que saber ler também, né? E uma escritora uma vez falou comigo, eu fiquei todo orgulhoso, porque eu já escrevo, tem muitos anos que eu escrevo. Publicar o livro foi o primeiro que eu publiquei. Mas tem muitos anos que eu já escrevo, eu sou cronista também, eu escrevo muitas crônicas, eu tenho centenas de crônicas, né? Escrevi muita poesia também. Então, assim, isso também nos traz a prática, mas também a leitura é fundamental. E não basta saber escrever, você também tem que saber contar a história. Saber escrever, às vezes a pessoa sabe escrever muito bem, sabe? Mas às vezes não consegue passar, não consegue transmitir. Então, saber contar uma boa história eu acho que é o mais importante de tudo.
porque às vezes você tem um errinho ou outro de português, é corrigível, isso aí acontece, não tem problema, né? Mas se o livro Isso é é que todo errado, não dá. assim, ter uma boa história, muita gente tem. A questão não é ter a história, a questão é como contá-la. Como contá-la? Exato, exatamente. E isso assim, Oi, Janaína. Oi. como vocês encaram a mercantilização de livros infantis por iniciativas como Por Dentro da História? Vai lá, Iriam. Como é que é? Eu, Mercantilização dos livros infantis, iniciativas como Por Dentro da História. Olha, eu não conheço a iniciativa do Por Dentro da História. Se você puder esclarecer, é bem interessante. Mas, eu também olha, não. mercantilização dos livros infantis é uma coisa um tanto perigosa. A gente precisa vender de fato, mas a gente tem que vender conteúdo. Porque um livro É, infantil, você tem uma responsabilidade muito grande com o livro infantil, porque ele não só vai entreter as crianças, mas ele vai levar algum conteúdo e vai influenciar a criança de uma forma ou de outra. A literatura vai influenciar a criança e a formação dela. Então, a gente vê muito por aí editoras publicando livros de conteúdo vazio ou replicando historinhas muito conhecidas de forma bem pobre, né? Até livros assim não vão enriquecer a criança, não é assim? Se você quer enriquecer o vocabulário da criança, se você quer enriquecer a formação dela, se você quer levar um pouco de educação, ao mesmo tempo entretenimento, você tem que investir muito no livro. Então, não serve qualquer texto, não serve qualquer ilustrador, não serve qualquer papel. Então, até a parte física do livro é importante. E a gente vê que a mercantilização do livro levou a uma queda de qualidade absurda. Então, livros a R$ 5, R$ 10, impressos na China, sem conteúdo nenhum. Enfim, isso é uma coisa. a coisa da publicação de massa, né? Ou seja, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos jogar no mercado, tal e tudo, né? E isso não é tão legal, né? E isso acaba também chegando nas mãos de pessoas que não deveriam. Às vezes, pessoa que não tem uma condição de comprar um livro, por exemplo, vai comprar esse livro aí que é Ainda baratinho e vai falando chegar um da conteúdo ruim. coleção Paba, abriu a mente dela. E é isso mesmo. Eu também me lembro de livros infantis que me influenciaram absurdamente na infância. Imagino que você também, né, Lars? Nossa, coleção Vagalume. Isso, olha que maravilha. Coleção Vagalume. Li tudo da Vagalume, sabe? É um negócio incrível, né? Eu li isso, eu li Vagalume e eu tinha o quê? 12 anos, talvez, assim. Aí depois da coleção Vagalume, eu já estava lendo Nietzsche. Já estava lendo Nietzsche, já estava lendo foi um salto, assim, foi um salto. Eu li Vagalume inteiro, eu falei assim, cara, eu sou um bom leitor, eu sei ler. Aí eu fui ler Nietzsche, fui ler Marx, fui ler. Aí eu comecei com os grandes clássicos, tipo Dom Quixote. Uma obra que eu sou extremamente apaixonado desde criança é Moby Dick, Nossa, sabe? Moby Dick E é outra lindo. também que eu. Ah, É, eu acho até válido quando você deixa a criança escolher um ou outro livro, mas se você comprar só livros coloridos que ela escolher, realmente você não vai contribuir muito para a formação da criança, né? Tanto que os editores e os livreiros, de um modo geral, eles abordam os pais, os educadores, para vender seus livros e não as crianças. é. Nossa, a coleção Vagalume foi a grande incentivadora mesmo para a leitura, totalmente, Muito livro, né? né? Muito livre, muitos autores brasileiros. Acho que a maioria era brasileiro, né? Eu acho que Eram sim. todos brasileiros, na verdade, né? Eu acho que foi um grande estopim, assim, um boom, né, do mercado de literatura juvenil nessa época, né? Então, assim,
E é verdade. E uma grande obra que eu gostaria de ilustrar, assim, que eu sou apaixonado, é Tom Sawyer e Huckleberry Finn, Nossa, sabe? Eu um dia eu quero muito fazer uma adaptação de Tom Sawyer, sabe? É claro, é uma literatura estrangeira, mas falando nisso, claro, né? Assim, eu não tenho muito dessa coisa dessas barreiras, sabe? Para mim o que é importante é o que é bom, né? Apesar de gostar muito da literatura brasileira, estrangeira, eu gosto muito da literatura russa também, né? Da literatura francesa do século XIX, sabe? até uns 10, 15 anos atrás, eu lia basicamente autores estrangeiros, sabe? Eu demorei um pouco, não só autores estrangeiros, mas aí eu fui começando a ler a mais autores brasileiros e a nossa literatura é maravilhosa, é muito rico, nossos autores são fantásticos. E hoje não só a clássica, mas assim, nós temos a literatura marginal, muito boa, e nós temos também a literatura também fantástica, a literatura da fantasia, a literatura fantástica. Temos escritores fantásticos hoje no Brasil de literatura fantástica, sabe? Falando É em literatura fantástica, fala um Lá pouquinho, vem a ira. dá um spoiler lá do nosso livro que nós estamos produzindo. Da garopa? A Garopa de Ipanema, gente. A Garopa Então de tá. Ipanema foi escrito pelo JP, um de nossos autores. O JP é carioca, a gente já publicou alguns livros dele. E, opa, olha aí, a Garopa de Ipanema foi um livro que o JP escreveu, é, se inspirando mesmo na Garota de Ipanema. E é um livro que foi rejeitado por uma outra editora há uns 5 ou 6 anos atrás, justamente porque ela tinha medo dos problemas de direitos autorais por causa da música, né? Da gravadora achar ruim, enfim. Mas não há problema nenhum com direitos autorais nesse livro, porque a gente não É usa porque ela faz uma alusão à garota de Ipanema, a né? gente só faz alusão à Garota de Ipanema, mas a gente não usa música, não usa letra, enfim. Mas tem umas sardinhas cantoras aí nesse livro, muito interessantes. Esse livro é muito lindo, gente. Nós estamos produzindo alguns livros agora, mas que nós só vamos soltar mais ao final do ano, esperando um pouco essa crise dessa pandemia passar. E a gente recomeçar com as feiras, enfim, a gente quer lançar esse livro na Bienal Mineira do Livro. E ele ficou simplesmente maravilhoso, gente. O livro está quase pronto para ir para a gráfica. Eu acho que eu tenho uma. E o Lás, esse livro do Lás é hors concours, viu, gente? Ele ficou simplesmente lindo. Olha essa cena. Essa cena é maravilhosa. Vai correndo ela aí devagarzinho, Lás. Gente, é o Rio de Janeiro, olha que coisa mais linda. Esse livro ficou muito lindo, muito lindo. Tô doida para publicar, para ter ele Mostrar lá. que a gaivota tá com as garopinhas na boca, olha. É um monte de alevino, tá com os alevinozinhos na boca. Muito lindo mesmo. É um livro que eu fiz assim, apaixonado, assim, e eu sou muito fã do JP, eu sou muito fã da literatura dele, da forma com que ele escreve, porque ele escreve para criança como se estivesse conversando de igual para igual com um adulto, mas de uma forma assim, tipo, debochada, sabe? Ele é debochado, ele é irônico, assim, para aquela criança que gosta de um humor, assim, sabe? Os Eu textos gosto muito disso na deles literatura. são interessantes porque eles têm que ser interpretados mesmo, né? Então, tem muita brincadeira, muita gozação, é muito legal. Os livros do JP são muito bons. Gente, estou cheio de fã aí, quero agradecer e mandar um beijo para todos vocês, Livinha aí, todo mundo, né, que tá aí só elogiando. Eu tô conversando aqui, tô tentando ler ao mesmo tempo, tá? Mas eu tô lendo tudo. Tá lindo. Muito obrigado aí pelo esse carinho todo. Mas assim, gente,
acho que o trabalho do Lázaro não tem como, né? Assim, não é porque eu estou na sua presença, não, né, Lázaro? Porque se não me agradasse, eu não teria tantos livros assim, né? Com as suas É ilustrações. verdade, é verdade. E esse Mas a Garota gente. de Ipanema tá show, assim, tô louca. Olha que coisa linda, gente. Tô louca para Essa é publicar. a garupa. Olha que fofura. Para quem não sabe, a garopa é um peixe muito interessante porque todos nascem fêmeas, todos. E Exato. à medida que ele vai amadurecendo, ele se transforma em macho. E o livro É, trata justamente disso. Uma garopa que nasceu, quase foi comido por uma gaivota, e a mãe dele, que cuidava dele, que o acompanhava, de repente virou o pai dele. exatamente. Legal. Né? E a garupa de Ipanema, porque a história se passa na Baía da Guanabara, né? Exatamente, exatamente, Em exatamente. Ipanema, Baía da Guanabara, naquela região toda, assim, né? Ela é uma aventura, é uma história de aventura, na verdade, né? Verdade. Olá, e a gente tem esse livro aqui que também tem música, não é? Ah, verdade. Você lembra do É. sapinho? O Sapo Cururu é incrível, porque ele foi todo contado. Ele é do Geleia, né? Do Geleia, é Do, isso. O Sérgio é, Lima, ele faz parte de uma banda e ele também faz dupla com Janaína, a dupla Geleia e Gelatina, que tem um show infantil muito legal. Esse livro foi escrito pelo Sérgio Lima, que é o Geleia, e ele tem músicas. A música, inclusive, pode ser baixada no nosso site de graça. e É, são as músicas. músicas são interpretadas por ele mesmo, né? Isso, ele mesmo que gravou as músicas. E onde as músicas entram no texto, tem uma marcação onde as músicas entram. Do tipo isso, ó. E essas músicas são as cantigas de roda antiga, né, Ira? Que ele fez uma adaptação contando os bastidores dessas músicas. Na verdade, o livro inteiro, a história inteira, ela é uma mescla da linha do tempo dos bastidores de várias músicas, como Sapo Cururu, Sapo no Lava o Pé, Cai Cai Balão, né? Isso. Dessas cantigas todas. Né? E ele pegou todas essas cantigas e transformou numa única história, que é a história de tudo isso que se passou para virar música depois. Né? Ele Exatamente. criou essa história, na Criou verdade, uma que história virou para criar música. suas músicas. É muito legal. E o É a história que deu origem às músicas. Né? as músicas deram origem à história, né? Digamos assim. Sim, sim. Ah, é. Elas nasceram primeiro. É. Mas aí ele criou a origem da música, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu adoro esse livro, adoro. As músicas também, se não me engano, vem também sem voz também para karaokê, né? Para criança também cantar, né? É, ele fez duas gravações, uma Aham, com a letra e outra sem a letra, para as pessoas poderem fazer karaokê também, cantar. sim, Bem legal, bem legal. bacana. E aí, Né? Lars, olha só, é, o Lars, eu não sei se. Fala um pouquinho do seu trabalho pós-pandemia, do que você está planejando para daqui para frente, além, obviamente, de ilustrar nossos livros, né? Ou isso aí eu não paro, não. Olha, eu estou investindo muito, claro, na literatura, continuo. Estou escrevendo 2 livros novos. Um você já sabe, já conhece. O outro a gente está em negociação ainda. E esses livros eu quero muito lançá-los pela Ex mesmo, pela Ex Editora, né? Um é Estrela Mágica, né? Que eu já dei até alguns spoilers no meu Instagram, né? E, e também eu estou investindo muito na minha campanha, no Apoia-se, da minha página de quadrinhos, tirinhas e charges, porque quem está chegando agora, eu contei que minha formação, antes de tudo, é de chargista, de cartunista, né?
E eu estou investindo muito nessa campanha, até por uma questão mesmo dessa pandemia, para ter né, como é que fala, uma boia salva-vidas aí, né, nos momentos de afogamento, né? Ainda bem tem muita gente apoiando, inclusive tem apoiadores aqui nos assistindo, né? Então, assim, quadrinho é uma coisa que eu faço, assim, sabe, de paixão tanto quanto literatura. Então, é uma coisa que eu não paro. Então, assim, eu não tenho muita novidade a não ser mesmo estar sempre publicando na minha página Bebi Nanquim, né? Estar sempre publicando no meu Facebook também, no Bebi Nanquim, na minha página pessoal. No meu Instagram pessoal, que é separado do Bebi Nanquim, que é o Instagram Las Muniz, que é minhas aquarelas, minhas pinturas, a literatura. Lá no Bebi Nanquim é só charges, cartoons e quadrinhos, tirinhas, né? Mas daqui a pouco a E gente vai ter que encerrar, tem, né? tem que encerrar. Passa o tempo rápido, Vamos, não é? Mas olha é. só, para Mas é quem quer isso, é seguir isso. essa carreira de ilustrador, você aconselha o quê? Que caminho que ele deve trilhar? Ler muito, em primeiro lugar. O ilustrador deve ler muito, sabe? A técnica ele vai adquirir com a experiência, sabe? Mas a leitura não é tanto assim experiência. Você tem que é um algo mais assim. Ele tem que saber. Você tem que saber primeiro fazer a ilustração na sua cabeça, na sua imaginação. E a técnica, você pode usar qualquer técnica, você pode fazer colagem, areia, usar qualquer coisa para pintar, para ilustrar um livro, sabe? Cabelo, qualquer coisa. A ilustração é plástica, sabe? Então, em primeiro lugar, aprender a ler. Ler muito, gostar de ler. Não existe quem faz boa ilustração, quem faz um bom texto, se a pessoa não gosta de ler. Isso mesmo. Não gostou de ler? Sai fora. Sério, infelizmente. Sabe? Tem que gostar de ler em primeiro lugar. Essa é a minha grande dica, eu acho. Sabe? Não basta ler muito, tem que gostar de ler. Só isso. Eu acho que a partir daí tudo vem vindo, sabe? Tudo vai acontecendo no seu mundo profissional Isso, nessa área. isso mesmo, assim, alguns ilustradores procuram a editora e às vezes tem até um desenho muito bom, mas falta o básico, que é a cultura. Então, Exato. é um desenhista que não é muito criativo, ele é muito bom tecnicamente, mas falta criatividade. Fica travado, né? E a criatividade, a gente não vem do nada. A criatividade vem daquilo que você colecionou de experiências, de literatura, de Exato. experiência de vida, e outros tipos de cultura, né? Cinema, teatro, museu. Totalmente. Gente, brasileiro não visita museu também, não, né? É, Nem isso. infelizmente. É. Então, criatividade não vem do nada. Criatividade vem de conhecimento prévio. Então, isso é realmente fundamental. Ô, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveitem, porque a nossa live vai cair daqui a pouquinho. Avisa a live, você vai deixar ela no IGTV? Eu vou tentar, sabe? Então, assim, Sim. eu vou despedir de vocês, porque se eu deixar a live cair, acho que eu não consigo gravá-la, né? Não deixa cair. Vamos nos despedir. Antes de mais nada, Íria, muito obrigado pelo convite. Foi lindo, adorei. Eu, Vamos fazer mais para frente, né? todos vocês, a família está E aí toda também, né? todo mundo tem outros amigos, tem outros ilustradores conhecidos aí. Tá todo mundo aí. Minha família também. Um Obrigada. beijo a Nós vamos todos. fazer mais lives, tá? Com outros autores e outros ilustradores. Amo vocês todos também, tá, gente? Beijo para todos. Muito obrigada, Lázaro. Tudo de bom. Eu agradeço de coração sempre. Muito obrigado. Um grande beijo. Beijo. Tchau, tchau.